Dando continuidade aos nossos estudos e aos vídeos do canal aqui de algoritmos e programação utilizando a linguagem C, hoje nós vamos falar sobre alocação de memória de forma dinâmica. E aí a gente vai conhecer funções de alocação e também de limpeza, né, de liberação da memória, tá? Esse conceito, né, de alocação dinâmica de memória, ele é extremamente importante. Por quê? Ele é feito durante a execução do programa, tá? Então, durante o tempo de execução. Então, por exemplo, o que a gente já viu até agora no canal foi fazer a alocação de memória de forma estática. Então, por exemplo, eu queria trabalhar lá com um programa que ia fazer que ia pegar dados do usuário para armazenar no vetor, mas o vetor tinha um tamanho fixo, fazia a alocação estática dele, é o que a gente chama de alocação estática. Então, ele tinha aquele tamanho ali, vamos supor, 100 posições. Tá? Então, eu declarava lá int v, abro colchetes, coloco 100, fecho colchetes. Esse é o tamanho do vetor. Se o usuário entrar com mais dados, vai dar problema, porque o vetor só tem tamanho 100. Foi 100, 100 espaços na memória, 4 bytes, né? Tamanho para suportar o tamanho de um inteiro, por exemplo, né? Se o vetor for de inteiros, para poder armazenar aquilo ali. Mas e se eu quiser fazer essa alocação de memória de forma dinâmica, de acordo com o que o usuário coloca? Então, vamos supor que o usuário quer entrar com 500 dados para serem armazenados num vetor. Tem como eu fazer isso durante o tempo de execução do programa? Então, o usuário digitou 500 ali, eu vou armazenar 500 espaços da memória do tamanho do tipo de dado que o usuário quer? Sim, é possível. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui hoje, tá? Então, vamos ver aqui um pouco. Então, a alocação estática. Bom, eu vou pegar aqui a caneta. Então, a alocação estática a gente já conhece. Por exemplo, se eu quero alocar um vetor estaticamente, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou declarar ele, né, int v, abro colchetes, coloco lá, por exemplo, posições, colchetes. É uma declaração estática do vetor. Então, foi reservado 100 espaços na memória, 4 bytes, né, que é o tamanho de um int, para essa variável aqui, nesse vetor, né, v. Tá? Então, esse vetor contém 100 espaços de memória de tamanho 4 bytes, tá? Que é o tamanho de um int. Então, a gente já sabe que na alocação estática de memória, os tipos de dados têm tamanho predefinido. Então, o compilador ele vai alocar de forma automática o espaço de memória, né, ali durante a compilação. Tá? Então, dizemos que a alocação de estática ela é feita em tempo de compilação. Esse tipo de alocação tende a desperdiçar recursos, já que nem sempre é possível determinar previamente qual o espaço necessário para armazenar as informações. Então, o que, que o programador geralmente ele tem tendência a fazer? Geralmente coloca para cima, joga valores muito altos de memória, o que torna seu programa não eficiente, porque você está reservando um grande espaço de memória ali, tornando o programa lento. Porque se ele precisar, se o programa precisar de mais memórias, mais memória para outra coisa, para uma outra tarefa, para um outro cálculo, não vai ficar eficiente, porque já tem memória alocada para outras coisas que geralmente não vai ser usadas. Então, é, é normal os programadores eles superdimensionarem, tá? Quando eles estiverem lidando com esse tipo de coisa trabalhando com alocação estática, tá? E aí, para resolver esse problema da alocação estática, como eu falei no início do vídeo, a gente tem a alocação dinâmica. E na alocação dinâmica, a gente pode alocar espaços durante a execução. Eu falei isso no início do vídeo. Ou seja, a alocação dinâmica é feita em tempo de execução. Isso é bem interessante porque, do ponto de vista do programador, permite que eu faça programas que vão alocar memória de acordo com o desejo do usuário. Então, o usuário vai entrar com os dados ali, quantidade de dados que ele quiser entrar. Lembrando, claro, a memória do computador é finita, mas com certeza eu vou fazer um programa que vai suportar a necessidade do usuário. Então, além disso, a alocação dinâmica permite aumentar ou até diminuir a quantidade de memória alocada. Então, eu posso fazer isso aí. E aí, no caso, a alocação dinâmica, né, uma das funções mais famosas dela é a famosa malloc. Tá? Muita gente tem medo, fala, não sei o que, malloc é difícil. Não é que é difícil, a questão é o entendimento disso aí. Então, muitas pessoas não têm o entendimento dessas funções, então acham que são difíceis. Então, aquela declaração que eu fiz no slide anterior, né, estática de um vetor, né, de tamanho 100, com malloc vai ser simplesmente isso aqui, ó, vetor v, né, que a gente está declarando lá, e aí eu vou usar a função malloc, tá? É uma abreviação de memory allocation, tá? Alocação de memória. E aí o que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui 100, eu quero 100 espaços, certo? Vezes tamanho de um int.
Eu vou usar o operador sizeOf, né? Colocando aqui, um pouco lento para escrever aqui, porque estou escrevendo com o mouse, um pouco lento, né? SizeOf int, ou seja, vai reservar ali 400 bytes que vão ser necessários para alocar 100 inteiros. Então, tá aí, esse v igual a malloc, 100 vezes sizeOfInt, é a mesma coisa daquele int v 100, tá? São análogos, são a mesma coisa, só que esse aqui alocado dinamicamente, estaticamente, e esse aqui alocado dinamicamente, tá? E aí, no caso que eu coloquei, na verdade, aqui são análogos porque isso aqui é estático, né? Porque que eu tô alocando um espaço de 100, tá? É a mesma coisa. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, para alocar de acordo com a quantidade de dados que o usuário entrar. Simples, em vez de eu ter essa variável 100, eu vou ter uma pergunta para o usuário, por exemplo, quantos dados você quer armazenar no vetor? E aí, eu vou pegar o valor que o usuário digitar e vou jogar numa variável. É uma variável lá, número de dados, por exemplo, né? Número de itens. E aí vai ser aqui, por exemplo, em vez do 100, número de itens vezes sizeOf do tipo de dado. Então, é simples. É isso, tá? E eu estou alocando de acordo com a necessidade do usuário. Então, as funções de alocação de memória que a gente tem a malloc, ela aloca o espaço de memória e retorna um ponteiro do tipo void. Então, o retorno dela aqui, ó, ela aqui me retorna um ponteiro do tipo void, né? Para jogar aqui nessa variável v, ela está recebendo um ponteiro vazio, sem tipo. E a gente sabe que os ponteiros eles podem ser um ponteiro apontando por um tipo. Então tem ponteiro para int, ponteiro para char, ponteiro para float e assim por diante, tá? Então, ele aponta, né, um ponteiro void apontando para o início do espaço de memória alocado. Eu tenho também a calloc. Também ela faz a mesma coisa do malloc, só que ela recebe 2 parâmetros ao invés de um, tá? Eu tenho o free, que libera os espaços de memória, alocados dinamicamente, para liberar aquilo ali. Então não preciso mais, acabou aquela execução, libera o espaço. Então vamos ver um exemplo aqui de um vetor dinâmico. Vamos ver como que eu vou alocar dados, um programa simples para alocar dados num vetor de forma dinâmica. Bom, quando um programador define o tipo e o número de elementos de um vetor, ele está utilizando a alocação estática. Uma alternativa interessante é declarar um vetor como um ponteiro, a fim de utilizar a alocação dinâmica. Para tanto, devemos usar a função malloc. Porém, essa função necessita saber a quantidade de bytes que devem ser reservados. Para fazer esse cálculo, usamos o operador já conhecido sizeOf. Então tem aqui um programa simples, né, para a gente poder ver isso aí. É um programinha bem simples mesmo. Então, eu estou incluindo aqui a stdio, a Standard Input e Output, para poder mostrar e exibir dados na tela. Tá? Pegar dados do usuário, né? Mostrar perguntas para o usuário e exibir dados na tela. Cálculos que eu vou fazer no programa. E eu também tenho uma biblioteca chamada stdlib, biblioteca padrão. Que ela é necessária para a gente usar as funções malloc e free. Então, quando eu quiser trabalhar com malloc, eu tenho que usar stdlib. Aí eu tenho aqui, ó, a declaração. Eu declarei aqui primeiro um ponteiro do tipo float, ó. É um ponteiro para float, tá? Que é o v aqui, ó. Tá aqui. E aí eu também declarei duas variáveis do tipo inteiros, que são o i e o número de componentes. Primeiramente aqui, eu fiz. Eu pedi para o usuário informar o número de componentes que ele quer ter no vetor, quantidade de dados que ele quer ter no vetor. Então, simples, a gente já conhece aqui, né? Vimos em vários exemplos o comando scanf, para eu pegar os dados do, do que o usuário vai digitar. E aí eu vou jogar aqui, ó, no número de componentes. Tá? Então aí agora sim, eu sei o número de componentes e já tenho um ponteiro aqui do tipo float definido. Então meu ponteiro é v, que é ponteiro para float. Então o v, o que ele vai receber? O v vai receber. Primeiro eu estou fazendo aqui um typecasting. Por quê? Esse typecasting aqui eu estou colocando só como exemplo. Porque na verdade eu nem precisaria de fazê-lo, porque o v aqui já é um ponteiro do tipo float. Tá? Então, na hora que o malloc retornasse aqui já o ponteiro do tipo void, ele se adequa perfeitamente, porque quem está se sobressaindo aqui é o ponteiro para float, tá? O tipo float aqui.
Então eu coloquei aqui só para a nível de exemplo mesmo, para mostrar que tranquilamente eu também posso fazer esse typecasting aqui, convertendo esse retorno do ponteiro void do emalloc para o tipo float. Então é simplesmente um typecasting. Aqui a gente também já falou aqui no canal sobre typecasting, tem vídeos anteriores. Então, o V ele está recebendo o malloc, tá? E aí o que é que eu estou passando para ele? O número de componentes. Então, se o usuário informar que quer 10 componentes, que quer 100, que quer 1000, que quer 3000, ele vai colocar aqui e vai multiplicar pelo tamanho de float, porque o ponteiro é do tipo float. O ponteiro que eu estou criando aqui, né, para o vetor, eu vou criar, ele é do tipo float. Então agora eu vou armazenar os dados nesse vetor. Então aqui eu já fiz a alocação dinâmica de memória. Então o meu ponteiro, ele está apontando para a quantidade de dados que o usuário quer vezes o tamanho do tipo de dados. Então para armazenar, a gente faz aquela busca for, né, aquela iteração no for. Eu vou de 0 até o número de componentes, sempre incrementando. E aí eu vou colocar para o usuário para ele digitar o valor para cada posição do vetor. Então, digite o valor para a posição, no caso aqui vai começar da posição 1, né? Eu vou colocar para o usuário aqui que vai começar da posição 1. Então, ele vai do 1 até a posição que ele quer, tá? Eu já estou somando aqui na primeira interação o i com 1. Então, vou fazer um scanf para pegar, né? Aqui no caso do tipo float. E aí eu estou jogando aqui no meu vetor, né? Estou colocando aqui, no meu vetor v, tá aqui, ó, na posição i. Então, no 0 lá foi jogado o valor que o usuário quer. E aí, é assim por diante, a gente vai iterando. E agora eu vou percorrer o vetor e imprimir os valores. Então, aqui, eu coloquei uma mensagenzinha, né? Valores do vetor dinâmico. E aí, depois disso, o que é que vem? Eu faço também um for, também incrementando para ir do 0, né? Da posição 0 até a última posição. E aí, o que é que eu vou imprimir? Eu vou imprimir, né, com precisão 2, ou seja, somente só dois valores depois da vírgula, todas as posições do vetor. Tá? E aí eu terminei. E aí, quando eu vou liberar o espaço de memória alocado, o que é que eu libero? Eu libero a variável. Eu libero o ponteiro, né? Eu ver que é minha variável e meu ponteiro ao mesmo tempo. Né? Tá aqui, ó. É o V. Tá? Para quem está em dúvida que o ponteiro, né, que é um vetor é um ponteiro, vai lá em ponteiros e vetores que a gente explica sobre isso, sobre essa relação de ponteiros com vetores, tá? Se não me engano, acho que é o vídeo 30 ou 31 aí da playlist, bom? E aí no final, return 0, tá? Não estou retornando nada aqui porque a função ela é do tipo void. Então tá aí simples, em vez de eu fazer um float lá taticamente com 100 posições, eu deixo a alocação de memória dinâmica, de acordo com o que o usuário quer. Outro exemplo aqui que a gente tem. Nesse caso aqui, não houve, falando aqui sobre aquela questão do casting, não houve necessidade de fazer o casting, né, char aqui, ó. Por quê aqui, ó? Deixa eu pegar pegar a caneta aqui. Olha só, eu declarei um ponteiro para char, tá aqui, ó, PTR. PTR é um ponteiro para char. E aí, olha só, PTR está recebendo malloc 1, tá? Só coloquei um valor 1 aqui no malloc. O malloc ele vai receber valores inteiros, é, valores, tá? Ele vai receber valores aí para poder alocar na memória, tá? Então, no caso que eu passei um byte para ele vai estar alocando um byte, que é o tamanho de um char. Beleza, ok, fiz a alocação dinâmica. E aqui eu estou fazendo um scanf para pegar um valor de char, né? Para ser colocado nesse espaço de memória. E aí, olha só, eu não precisei de fazer aqui, ó, antes do malloc aqui, ó, eu não precisei de fazer isso aqui, ó, aquele typecasting lá, tá? Asterisco. Não precisei de fazer isso, tá? Não precisa de fazer isso, né? Porque aqui o ponteiro ele já foi declarado, então ele é do tipo char. Então esse ponteiro aqui, ó, ele já é, na hora que eu estou nessa linha, ele já é do tipo char. Então, como o malloc retorna um ponteiro do tipo void, não tem problema. O char ele vai sobrescrever esse void aqui. Ele tem o tipo do ponteiro que ele tem precedência sobre o retorno do malloc. Ele não atrapalha aqui, ele não torna PTR um ponteiro para void. Malloc retornando null. Tá? E aí, como eu tinha falado também, a memória do computador ela é finita, tá? Ela não é infinita.
Então, caso o malloc retorne null, é porque todas as posições de memória do computador estão ocupadas, tá? Se isso acontecer, aí você tem que provavelmente ver o que está acontecendo no seu programa, eh, liberar memória em alguma parte do seu código que não está tendo, você não está usando o free e você estava rodando muito programa ali, estava tendo alocação toda hora. Aí, se você não liberar, o que que você vai fazer na hora que você estiver executando o programa? Ele vai toda hora reservando um novo espaço de memória para uma nova execução, porque a outra você não liberou. Então, ele vai, tem memória vazia no computador? Tem. Eu vou alocando. Então, vai chegar uma hora, você não vai ter memória mais para alocar. E aí ele vai retornar nulo, olha, deu problema aqui. Aí você tem que pegar e vir rodando o programa, liberando todos os espaços de memórias alocados. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não deixem aí de comentar se tiver alguma dúvida, não deixem de curtir, compartilhar esses conhecimentos. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.